Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Ontem, o Paulo Brax falou lá na Vasco TV, né, pontuando aí as contratações. Com certeza ele deu uma resposta para aqueles que chamam ele de tartaruga, né? Eu falei, a gente contratou aí um reforço por semana. Pois bem, falou ali também dos jogadores da base, que o projeto só está iniciando, mas o Edmundo ontem na live dele respondeu essas declarações aí do Paulo Brax. Eu posso resumir para você dizendo o seguinte: Edmundo falou, só não me chama de otário. Só não chama o torcedor vascaíno de otário. Vou passar aqui essa resposta do Edmundo e ver se você concorda. Também falar, família, que um atacante reserva do América Mineiro, segundo ele, acho que deu uma entrevista a alguma rádio lá de Minas, e falou que tem propostas de 2 clubes aqui do Rio de Janeiro. Será o Vasco um deles, família vascaína? Mas antes vamos resenhar aí que mais uma vez ontem teve rodada, né? A Libertadores e Sul-Americana. Eu venho sempre pontuando aqui, né? Fazendo um resumo geral dos nossos adversários no campeonato da Série A aí. Então tô sempre acompanhando, vendo quem tá jogando bem para trocar uma ideia aqui com vocês. E quando tiver pré-jogo, pós-jogo também a gente falar sobre os nossos adversários, né, família? Então ontem entrou em campo aí, Fortaleza e América Mineiro pela Sul-Americana. Flamengo, Fluminense e Palmeiras na Libertadores. E a gente precisa pontuar, eu venho falando isso aqui, né? Vasco e Cuiabá são os únicos 2 times que não têm compromisso em outras competições, focado totalmente aí no Campeonato Brasileiro. E eu venho falando que isso vai ser um ponto interessante aí pro Vasco saber levar vantagem nisso, família vascaína. E aqui, vou pegar o Fortaleza, que acabou ganhando de 4-0 ontem do Palestino. E aí, cara, não dá pra você avaliar tanto porque o Vojvoda ele já tem esse costume lá, né? Ele faz muitas mudanças, né? O time tem uma rotatividade bem grande, assim, de um jogo para outro. Então, o Vojvoda ele é um cara que poupa alguns jogadores realmente. Mas aí você pula pro América Mineiro, que tem um bom time, família. E aí você já vê só 3 mexidas, né? A gente pode até pontuar aqui, o Everaldo no lugar do Felipe Azevedo. Teve também o Gonçalo Mastriani jogando no lugar do Aloísio Boi Bandido, e o Marlon no lugar do Nicolas na lateral esquerda. Então você vê poucas mudanças. Aí você pega ali um núcleo do meio campo que tem um bom time ali, o América Mineiro, Benítez, o Juninho, o Alê, não foram poupados. Então são jogadores que vão tendo um desgaste aí ao longo da temporada, o rendimento pode cair, quando você poupa algum jogador, né, você não mantém o nível. Então esse é um ponto que eu venho falando, o Vasco tem que saber aproveitar, porque o América Mineiro é um time que pode ali brigar por uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana com o Vasco, família vascaína. E aí eu já pulo aqui, eu vou pular pro Fluminense, né? Porque é um time que também acabou poupando poucos jogadores aí, né? Do confronto contra o Flamengo teve 2 mudanças, né? O Felipe Melo no lugar do David Braz e também o Marcelo no lugar do Martinelli, que machucou, e ele puxou o Alexander por meio e o Marcelo jogou de lateral. Então, 2 mudanças apenas. Agora, quando você pula aí para Palmeiras e Flamengo, você já viu ali um time reserva, né? Inteiro. E aí, cara, é o ponto. Se esses 2 times, claro que a gente vai ter que falar aqui da questão da altitude, toda essa dificuldade, uma estreia na Libertadores, mas, irmão, você não mantém o nível. Cai bastante o nível técnico, mesmo Palmeiras e Flamengo aí tendo 2 bons elencos, os 2 têm grandes elencos, mas cai muito o nível, família vascaína. E, poxa, você tá dizendo o quê, Thiago? Que o Vasco vai ganhar com facilidade do time reserva desses 2 aí? Pô, digo que não, cara. Digo que não. A gente ainda não tem time pra pegar qualquer adversário e falar assim, vamos ganhar fácil. Eu sempre ponto aqui, o Vasco vai competir, mas é muito melhor você enfrentar aí ou os caras cansados ou times alternativos. Eu sei que, como vascaíno, eu não queria estar dizendo isso, mas a gente está aí num processo ali inicial de montagem de elenco, falta muita coisa. Então, irmão, não tô nem aí. Se a gente for encarar os caras cansados ou um time alternativo, pra mim tá bom, o Vasco ganhando 3 pontos, tô satisfeito porque eu quero estar lá em cima, quem sabe tá vivendo o que eles estão vivendo aí nessa temporada, que é uma Libertadores que o vascaíno sonha tanto, família vascaína. Eu vou seguir aqui o nosso vídeo para trazer esse desabafo aí do Edmundo, né, família, em relação à declaração do Paulo Brax. Vou passar aqui e ver se ele te representa. Se liga só. O time tem bons jogadores, mas precisa jogar. Se esse time aflorar, botar para fora tudo o potencial que tem, porque o Herediano foi contratado para ser o 10. E a gente falou, e o Marlon? O Marlon é tão bom quanto, tá na seleção brasileira, enfim. Só que ele não faz o cara jogar.
né? Quando tentou aberto pelo lado esquerdo, completamente fora do habitat natural do cara. Enfim, dito isso, só as rodadas vão dizer. Eu já cheguei aqui, já achei aqui que o Vasco empatava com o Atlético fora, ganhava do Palmeiras e do Bahia em casa, depois ganhava do Fluminense no Clássico, porque jogou melhor do que o Fluminense até quando perdeu. E, pô, fez 10 pontos, é líder do campeonato, e a gente está aqui, ó. Vamos, Vasco. Aí, passados os 2 jogos contra o Flamengo, a eliminação contra o ABC, a derrota contra o Atlético, a ideia já é que perde na estreia, perde na segunda rodada em casa, aí ganha do Bahia, perde pro Fluminense, está na zona de rebaixamento. Então, qual é o Vasco? Eu não sei. Agora, o que eu não admito é me contar a história. É dizer que todas as contratações foram avaliadas. Mentira. Isso é mentira. Pode ter sido oportunidade de mercado. O Bambu algum dia jogou bem no Santos, no Atlético Paranaense? Jogou. Ou ele pode jogar bem no Vasco? Pode. Mas foi uma oportunidade de mercado. Não foi uma contratação. Que eu pensei, o scout me provou que ele vai vir e vai dar certo. O menino, eu sempre esqueço o nome dele, que veio do Bahia, que tá machucado. Patrick De Luca. Patrick de Luca. Foi pensado? Não foi, pô. O Bahia até foi campeão baiano, mas andou pior do que o Vasco. A torcida, Ed, a torcida deu graças a Deus que ele veio embora. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa está errada. Agora, o Juan, o Santos está contratando o Bruno Mezenga, com 34 anos e emprestando o Juan. Emprestando o Juan. O Santos de 21. De 21. O Santos está melhor que o Vasco? Então não é pensado, é oportunidade. É bom para os dois. O salário é baixo, o empréstimo é barato. Se ele performar com a camisa do Vasco, ele pode valer o triplo do que está na. Ou tá barato também. Não, está no passe fixado, passe fixado, está barato. Se ele performar no Vasco, imagina, ele chega aqui, faz 30 gols no Campeonato Brasileiro, o moleque tem 21 anos, eu vendo para a Europa pelo triplo do que eu estou pagando. Cara, só não me chama de otário. O resto tá ok, entendeu? Agora, tem méritos? Tem algumas contratações que foram positivas? Claro que sim, a gente já cansou de falar aqui. É isso, família vascaína. Tem alguns pontos aí pra gente trocar uma ideia sobre essa declaração aí do Edmundo. A primeira, cara, eu vejo muito torcedor do Vasco falando que o Paulo Braxman me parece não ter humildade nenhuma, né, cara? Ele acha que tá montando ali uma seleção, fala que como se o trabalho dele fosse sensacional. É claro que tem outros fatores, né, pra gente avaliar o trabalho dele, mas o Vasco foi muito mal aí nesses 3 meses, né? Acabou saindo aí da Copa do Brasil, um vexame, e ele construiu isso lá no Internacional, em Paulo Brax. Você é um pé frio do caramba. O Internacional, no ano passado, saiu pro Globo. Quem sabe você não é um pé frio disso aí. E também essa eliminação aí pro Flamengo. E o que desanima também, família vascaína, são as últimas atuações, né? O Vasco jogou muito mal contra o ABC e o Vasco jogou muito, mas muito mal contra o Atlético. E eu acho que isso que assusta realmente o vascaíno. Porque o Edmundo ele também fala o seguinte, cara, o Vasco tem bons jogadores, né? E aí cabe também ao trabalho do Maurício Barbieri de ajustar algumas situações. Você pode até me chamar de maluco, mas eu vou te pedir o seguinte, para você fazer o seguinte exercício, ó. Liberte-se aí de raiva. Vamos analisar só o campo e nem as atuações, nenhum momento. Analisa o Vasco no papel. Então o time titular do Vasco, né, a gente queria o Ivan, mas Léo Jardim, Capasso e Léo. Pumita e Piton. Rodrigo e Jair. Tá jogando o Andrei, mas, poxa, dá pra colocar o Marlon Gomes aí que tem mais características de um camisa 10, vamos dizer assim. Peck, Teixeira e Pedro Raul. Família, é um time dos sonhos? É um time maravilhoso? De forma nenhuma. De forma nenhuma, concordo com você. Agora, é um time pavoroso? É um time que você chega e fala assim, vai brigar para não cair? Esse time vai brigar lá embaixo? É pior que o Santos, é pior que o Goiás, é pior que o Cuiabá, é pior que o Cruzeiro, é pior que o Bahia. Cara, realmente você acha isso? Pô, cara, eu não consigo, velho. Não consigo, não acho o Vasco assim tão horroroso. E aí é aquela questão do resultado. Eu vi muito vascaíno, eu estou sempre nos canais, quando o Vasco ganha do Flamengo lá de 1-0, o clássico contra o Fluminense, Botafogo, né? As atuações lá contra foi o trem, né? Trem na Copa do Brasil e tudo mais. Pô, o Vasco tá bem, o Vasco tá caminhando. E aí passamos aquela semana de cão, nada presta. Aquela atuação contra o Atlético, Jesus amado. Até concordo com você. Mas, cara, não consigo ver que o Vasco é esse time que vai brigar pra não cair. E aí, poxa, muito vascaíno fala assim, cara, pô, falta um 10. Pô, um time que falta uma peça, um jogador, não pode ser horroroso.
Não pode ser. Claro que a gente tem que alinhar as nossas expectativas, né? Aquela coisa que eu falo da questão do discurso, né? Do discurso político que muito torcedor se agarra e tá direito, né? Porque foi muita lorota aí pra você e você falou, cadê as grandes contratações? Cadê meu time brigando na parte de cima da tabela? Cadê lá a diferença de orçamento contra o Flamengo? Né? Cadê os políticos do Vasco aí falando, vamos brigar por Mundial? Não tem um time desse, né, família vascaína? Mas se você deixar esse discurso de lado e iniciar, ver que o processo está sendo feito, vou citar aqui um exemplo. Esse Vasco aqui, que está iniciando o Campeonato Brasileiro, você não acha melhor que o Botafogo, que iniciou no ano passado? E aí teve uns ajustes, né, no meio ali da temporada, Tiquinho Soares, Marçal, dois bons jogadores, né, duas boas peças que a gente imagine que chegue aí na janela que abre no dia 3 de julho. Eu acho que o Vasco entra muito mais preparado nesse Campeonato Brasileiro, apesar das péssimas atuações do que o Botafogo. É só um exemplo. Quero saber a sua opinião para a gente trocar uma ideia. E vou finalizar aqui o vídeo. A gente sabe que o Vasco está atrás de reforços. Paulo Brax falou isso ontem na Vasco TV, né? Se pintar alguma oportunidade interessante, a gente vai dentro. E aí, cara, o Matheus Gonçalves, né, atacante do América Mineiro, que é reserva popular, disse que 2 clubes o procuraram, fizeram proposta e ele espera que dê tudo certo aí para acertar com um dos 2, né? Família vascaína, eu conheço bem o Matheus Gonçalves, acompanhei ele tem a sua carreira, passou bastante tempo lá no México, né, em alguns times até anotei aqui, ó, ele passou pelo Pachuca, Toluca, Tijuana, aí ele chega no Sport em 2018 e, cara, faz um excelente campeonato brasileiro. Um ponta habilidoso, criava muitas alternativas, principalmente para esses times que jogam no contra-ataque. O Matheus Gonçalves é um jogador interessante, né? Porque ele consegue puxar muito contra-ataque, ele é rápido, ele é habilidoso. E aí faz um excelente campeonato pelo Sport, ele estava emprestado, né, pelo Tijuana, ele volta para o Tijuana e o campeonato dele foi tão bom que o Fluminense contrata ele em 2019. E aí, cara, ele não conseguiu render mais no Fluminense, no Ceará, já passou também agora pelo Cerro Porteño, que eu não acompanhei, e agora chegou aí ao América Mineiro. Pô, aí você fala assim, Thiago, como vai trazer reserva do América Mineiro? O Vasco fez isso aí com o Juan dos Santos, né? Mas, cara, eu vou te falar assim, pelo menos os pontas do América Mineiro são melhores que o do Vasco, para você falar assim, o Matheus Gonçalves está no banco lá. Cara, eu acho, por exemplo, o Everaldo melhor que os pontas do Vasco. Eu acho o Everaldo melhor que o Peck. Pode ser uma opinião polêmica, você pode não concordar, mas eu acho o Everaldo melhor que o Peck. Eu acho. Mas, família, e aí, traria o Matheus Gonçalves, inclusive o Pedrosa, né, procurou saber se um dos clubes seria o Vasco e, segundo a informação do Pedrosa, a fonte do Pedrosa disse que não. Como eu disse aqui, em 2018, o momento que ele viveu lá no Sport, eu traria. Hoje, não. Hoje, não. Acho que o Vasco tem outras possibilidades no elenco, o próprio Eric Marcos, né, sei lá, o Figueiredo, algumas outras alternativas do que você inchar aí o seu elenco, trazer um jogador que não vem somando aí, não vem fazendo as grandes atuações ao longo da sua carreira, desde 2018, que eu acompanhei bem ele lá no Sport, ele não vem jogando nada, família vascaína. Eu não traria. Quero saber de você. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.